Segundo, bem-vindo de volta, então vamos continuar. Então, pessoal, agora falando especificamente do Brasil. Já falei muito Brasil e, na verdade, não tem nada de muito que eu vou acrescentar. Não sei, né, agora dar alguns detalhes maiores sobre o que aconteceu quando aconteceu, de fato, a chegada, né, a transferência da toda a corte de Portugal para o Brasil, ok? Falei de Portugal, não era a minha intenção, tá bom, pessoal? Mas, enfim, então, com a transferência que durante, né, aconteceu a invasão que foi colocada e iniciada por Napoleão, com, na verdade, o general não era Napoleão, o general era Junot, se eu não me engano. E durante essa invasão, a corte portuguesa foi escoltada pelos ingleses, já mostrando uma boa relação com a ilha de Portugal e Inglaterra. Afinal, né, de qualquer forma, toda invasão era por culpa que Portugal estava negociando com os ingleses aí, então eles tinham que ajudar mesmo, né? Mas o que acontece? Assim que chega-se aqui no Brasil, ao contrário do que aconteceu na Espanha, que a Espanha foi invadida e Napoleão colocou o irmão dele, então perdeu todo o controle que a corte espanhola tinha, né? Aqui no Brasil, Dom João continuou governando do Brasil. Então isso já é um diferencial que aconteceu nas duas nações aí, ok? E quando chega aqui, quem que a Inglaterra já sabia que ela ia ser beneficiada? Bom, chegou aqui e todos os ganhos, já falei chegou aqui 2 vezes, mas desculpa. Chegando aqui, uma das primeiras coisas que o Dom João vai fazer se ele quer ser justamente uma metrópole, se agora a colônia vai virar uma metrópole, todo o aparato de administração português aqui no Brasil agora, eles têm que negociar, então abrir os portos era uma questão de tempo. Concordam que isso era claro? Então agora, ao contrário do que acontecia antes de ter uma limitação de comércio de Brasil para com a sua metrópole, agora estava aberto o comércio. O comércio agora abriu os portos, meu amigo. Já era um sinal, gente. Isso já é um sinal que ia dar, já dá fogo ali naquele papelzinho que estava quase já queimando, que ia ser a independência. Já era um dos sinais claros que isso ia acontecer. E aí, mas o que acontece? O que a Inglaterra ganhou com isso de cara? De cara, a Inglaterra vai se beneficiar de toda essa influência e essa escolta que eles fizeram com a corte portuguesa. Então, quem quiser grifar esse detalhe importantíssimo na parte 59, logo embaixo da chegada da corte portuguesa, eu grifei aqui para vocês lembrarem, a Inglaterra se beneficiou da influência que tinha sobre o regente, Dom João, e teve grandes ganhos comerciais com a abertura dos portos às nações amigas. Nações amigas, no caso, ela. O que incrementou a exportação de produtos de diversas partes da Europa, África e Ásia. O Tratado de Comércio e Navegação, assinado em 1810, dava aos ingleses taxas especiais para a comercialização com o Brasil, além da importação e da exportação direta. Outra medida importante tomada pelo regente foi a revogação do edital que proibia a instalação de manufaturas no Brasil e a adoção de medidas de incentivo à produção industrial interna. Isso eu já tinha falado para vocês. Isso das taxas, eu tinha falado para vocês. As taxas de comércio beneficiavam muito mais a Inglaterra do que os próprios portugueses por um bom tempo. Vai chegar um momento que vai ter o retorno de Dom João para continuar, tentar restaurar e reassegurar Portugal, e as taxas de Portugal para o Brasil vão ser maiores do que as taxas que beneficiam os ingleses. Então, essa parceria, toda essa influência, a Inglaterra não ajudou o Brasil, porque eles eram, no caso, não ajudou Portugal porque eles eram bonzinhos. Eles ajudaram porque já estava de olho no mercado que ia se abrir aqui no Brasil. Eu não. E, gente, tem muitos filmes nacionais que falam desse momento e colocam um oficial inglês falando no ouvido do Dom João. Tem a ver. Inclusive, tinha até esquecido, tem novela que está passando agora, que está passando de novo, né? Que é o Novo Mundo, que é como era chamado a América quando foi, o continente americano quando foi descoberto, né? Tem tudo a ver com isso que eu estou falando aqui, dá pra ver, então, os personagens que fazem um pouquinho essa perseguição e essa fofoca, eu diria, com o governo, fofoca pelo jeito que a novela faz, né? Com o governo português, ok? Então, quem comemorou a vinda pro Brasil? Os ingleses. E a população? Bom, a população, obviamente, tinha uma casa de praia linda, maravilhosa, para receber a corte portuguesa? Não tinha. Então eles foram, o aparato português foi nas casas, marcando PR, significava príncipe regente,
e aquela casa que era marcada, você tinha que desapropriar a sua casa e deixar toda a corte e os cortesãos morar lá. Legal, né? Então, teve gente que perdeu a casa, o que isso já desagradou muita gente, pelo amor de Deus, né? Então, mas é dessa época que, com essa abertura, que vai estar aberto artista, cientista, arquiteto, diversas pessoas da ciência, do mundo externo mesmo, do Brasil, que vão chegar no Brasil e vão produzir, por exemplo, obras como essa, que em específica já é um retrato do cotidiano brasileiro. Essas artes que retratam o cotidiano brasileiro vai ganhar força nesse momento aqui, com essa chegada desses artistas, cientistas e etc., como por exemplo o Debré. Inclusive, a própria fundação de um museu real, uma imprensa e a biblioteca real acontece aqui. Então, já começa-se a transformar a colônia num aparato para adequar e para receber o que é a metrópole portuguesa. Ok, pessoal? E, novamente, falando da questão inglesa. A hegemonia inglesa, gente, em todo o reinado, ela é evidente em todas as relações. Tratado de navegação, comércio, tratado de aliança, amizade. Tudo isso deu privilégio comercial e liberdade religiosa e julgamento especial. O inglês, se cometesse um crime no Brasil, tinha mais direitos do que os portugueses. Tudo isso fez com que esses lucros que eles obtiveram aqui, com a relação com o Brasil, o Portugal, financiasse todos os projetos dele envolvendo a Revolução Industrial, por exemplo, com matéria-prima e capital. Olha que beleza. Então, quando a pessoa fala, não, lá na Inglaterra tem ouro nosso. Tem sim, gente, tem muito. Porque eles se beneficiaram muito de todos os aspectos dessa relação. Era muito benéfica para eles, mais do que com os próprios portugueses, deixando isso claro. Então, acho também destaque que existiam diversos taxas e impostos que, como priorizavam e passavam pano para produtos ingleses e taxavam produtos portugueses, os portugueses não estavam gostando muito não. Então, aí começa a criar uma insatisfação com os brasileiros, essa relação com a Inglaterra e essa quantidade absurda de benefícios, né? E toda essa proteção que eles davam aos ingleses. E tinha diversos versos, como esse que eu vou ler para vocês aqui, que isso é só um exemplo, mas quem furta pouco é ladrão, quem mais furta esconde, quem furta muito é barão, quem passa de barão a visconde. Eu li trocada a ordem, mas esse é um trechinho conhecido por denunciar a corrupção que circulava, né, na corte. Então, quando nós falamos de corrupção, a corrupção tem tudo. Corrupção, gente, infelizmente no nosso país, vem de e essas próprias taxas, gente, que ia contra o próprio povo para beneficiar um parceiro comercial. Isso não é uma forma de corrupção? Fazer o seu povo pagar muito mais imposto do que quem está negociando com você? É uma síndrome do vira-latismo muito forte, né? E aqui está expresso que essa relação era benéfica muito mais para a Inglaterra do que para Portugal, não é? Então, essa parte de quando a partir do momento que se abre os portos, quando saísse do Brasil, o Dom João ia tentar recolonizar. Quando tivesse caído por terra, quando Napoleão tivesse sido derrotado lá em 1815, o Congresso redefine tudo o que ele tinha feito, né, todas as fronteiras, organizar os tronos europeus, e eventualmente o Dom João não teve intenção de voltar para Portugal. Isso mesmo, Dom João não tinha intenção de voltar para Portugal inicialmente, só que ele vai ser pressionado em algum momento, devido à Revolução do Porto, que vai acontecer lá, deixa eu pegar a data para vocês aqui, que lá em 1820, e aí vai começar a demandar que o regente, né, o rei, volte para Portugal, e que vai deixar o Dom Pedro aqui como príncipe regente, né? Mas só que aí quando eles conseguem convencer, conseguem levar ele de volta para Portugal, depois que isso tudo aconteceu, depois que abaixou a poeira do Napoleão e tudo mais, uma coisa que já estava clara mesmo, que a partir de abrir os portos, que fortaleceu o comércio internacional para com o Brasil, já começa a dar mais um sinal da emancipação, que a atitude do Dom João lá em Portugal vai ser agora de
O lugar que agora foi, o Brasil que foi a metrópole de Portugal durante um bom tempo, o Dom João vai falar assim, ok, não preciso mais de vocês, agora vocês vão voltar a ser colônia. E quis recolonizar o Brasil, aplicando medidas e tirando, e tentando tirar essa liberdade que o Brasil tinha ganhado. Só que essa emancipação já não era mais possível, né? Essa emancipação já havia sido feita. O Brasil já estava mais liberto de Portugal, de certa forma, já era mais independente do que ele era anteriormente, isso tudo. Então, essas exigências, essas tentativas de colonizar o Brasil também vai enfraquecer essa relação. E a maior prova disso, né, é que divide, né? Eles deixam apenas o príncipe regente aqui, que em algum momento vai acontecer o famoso dia do fico, que por mais que vai ter pressão pro Dom Pedro voltar e acompanhar, né, o pai lá em Portugal, vai acontecer o dia do fico, ele vai ficar. Mas pessoal, aqui entramos numa outra parte da nossa disciplina. Por hoje é só nada, né? Deu 2 aulas bem grandes. Agora faremos exercícios, ok, pessoal? Então, até já. Exercícios não, perdão, agora vocês vão fazer os exercícios. E nós vamos corrigi-los e fazermos juntos lá no dia só dos nossos exercícios, ok, pessoal? Nossa próxima aulinha. Que acredito que vai ficar depois das provas de vocês, né? Porque na sexta-feira vocês também tem, então... vocês vão estar fazendo prova, então vai demorar um pouquinho para fazer exercício. Portanto, façam para vocês estudarem. Isso não vai, esses aqui específicos não vão cair, mas os outros. Pessoal, é isso. Até já. Tchau, tchau.